Bom, pessoal, eu vou gravar uns pequenos vídeos para vocês, pequenas videoaulas, para não ficar tão extensa a aula, tão grande e ficar meio que maçante aí. Vou gravar pequenos vídeos de 10 minutos para ficar mais curtinha a aula. Bom, então na aula anterior, nós vimos aí as principais características da Escola de Frankfurt e começamos a ver a indústria cultural, a cultura de massa. Né? O que é a indústria cultural, então? O Adorno, ele vai refletir sobre a cultura, sobre a arte. A arte, ela é um instrumento de politização do homem, do ser humano. A arte é um instrumento, né? Ela é um instrumento que faz o homem refletir. Desde a época da época das pinturas rupestres, da arte rupestre, no homem primitivo, o ser humano já pensava sobre a sua condição. Então a arte ela é um mecanismo em que ela objetiva e tem esse poder de levar um homem a refletir sobre algo, né? E, por exemplo, a gente pega uma letra de música, um filme, um teatro, são obras que expressam alguma coisa, né? Expressam algo, ou seja, refletem sobre algo. Tem muitas músicas que refletem sobre algo, refletem sobre uma realidade social. As músicas do Chico Buarque, por exemplo, da Legião Urbana, são letras que refletem um conflito, um problema social. Então essa arte é uma arte boa, uma arte que leva o ser humano a refletir sobre algo, né, a pensar, ou seja, contribui para a formação crítica da sociedade. Pois bem, o que ocorre? Ocorre que a indústria, ela percebeu que ela poderia se apoderar dessa arte boa, da arte em geral, no caso, e vender, lucrar, objetivando o lucro. Então, ela objetiva apenas o capital, ela não quer saber, ela não pensa em formar uma sociedade crítica, uma sociedade politizada, né? Então, quando ela pega a arte e ela coloca um valor X de mercado, dependendo do valor, aquela arte boa mesmo, ela vai o quê? Ela vai estar acessível a uma camada da sociedade, né? Uma elite. Então, por exemplo, aqueles que não podem consumir uma arte boa, uma arte cara, elas não poderão consumir, lógico, né? Então, o que fica para elas? Uma arte ruim, né? Aquela arte ruim, aquela arte péssima que não leva a pessoa a refletir. Por exemplo, uma letra de uma música que não leva as pessoas a pensarem, né? Um funk, por exemplo, ostentação, que denigra a imagem da mulher, né? São músicas que objetivam apenas o lucro, né? E o que ocorre com isso? Isso é caracterizado por uma cultura de massa. Então, o que o Adorno fez? O que ele pensou aqui? Ele percebeu que a indústria ela poderia, através dos meios de comunicação, ela poderia vender essa arte. Então, a indústria cultural ela é caracterizada, ela aborda o quê? Toda aquela indústria da diversão, a indústria do entretenimento, né? Então, a indústria, a novela, por exemplo, o Big Brother, né? A Fazenda, que são reality shows. O que isso contribui para a sociedade? Né? O que a novela contribui para a sociedade? Então, a novela, né? Os telejornais, até mesmo os telejornais também, né? Eles têm esse objetivo, né? de não formar uma sociedade crítica, mas de entreter as pessoas, né? Então, através desses mecanismos, através dessas ideologias, o que vai ocorrer? Eles vão formando uma sociedade, uma massa inculta, fácil de você controlar, fácil de você dominar, né, através dessas ideologias que são transmitidas, né? E para a elite fica aquela cultura boa, de ótima qualidade. Então nós temos aqui uma formação de uma cultura, de uma elite culta e em detrimento de uma massa inculta. Ou seja, nós temos duas realidades que o Marx depois vai chamar que antes ele já chamava de luta de classe, e vai formar essa luta de classe. Então esses filósofos da Escola de Frankfurt, que nós vimos na aula anterior, eles são filósofos caracterizados pelo marxismo, né? Eles sofreram uma grande influência do marxismo. Então, o que ocorre a partir dessa influência marxista? Essa influência marxista, ela vai a gente vai observar ela justamente dentro dessas características dessas teorias, né?
que critica o capitalismo, né? Então, quando a gente fala que a indústria é objetivo lucro, ela não está preocupada com a formação do pensamento crítico, justamente porque ela tem um viés capitalista, a gente vê aí já um braço no marxismo, né? O que isso vai caracterizar para a sociedade, para nós? Se nós não formarmos, se nós não passarmos a pensar por nós, a buscarmos uma postura crítica, uma arte que realmente nos ajude a construir argumentos reflexivos, nós iremos nos tornar pessoas muito fáceis de ser manipuladas. Então, o que ocorre a partir daí? O Adorno, ele vai dizer o seguinte, que existe uma grande ideologia por trás desses sistemas todos que existem, né, por trás da mídia, né, da ciência, da tecnologia, da própria religião, né? Não, logicamente, todas as religiões, mas grande parte delas, né? Por exemplo, a TV é o objetivo, o controle do ser humano. Então, a ideologia que ela transmite, ela objetiva o quê? A manipulação, a dominação e a instrumentalização do ser humano. Então, ele vai criar um termo chamado razão instrumental ou razão controladora. O que seria essa razão controladora? Essa razão controladora seria justamente as ideologias que existem por trás da mídia, por trás das redes sociais, que têm intenção, objetivo de controlar e dominar o ser humano, de padronizar a sociedade, de tornar a sociedade homogênea, ou seja, de fazer ela pensar de uma maneira totalmente com o pensamento fechado, ou seja, ela não liberta o ser humano, ela não torna o ser humano crítico, uma pessoa que tem um pensamento amplo. Então, o que isso significa para nós? A morte da razão crítica. O que seria a morte da razão crítica? Que o Adorno ele fala no seu livro A Dialética do Esclarecimento. A morte da razão crítica é justamente a morte da capacidade de pensar do ser humano. Por isso que esses filósofos da primeira geração, eles são filósofos totalmente pessimistas. Porque eles acreditavam o seguinte, que o capitalismo, a razão crítica, a sua capacidade de ser crítico, ela foi asfixiada pelo sistema capitalista. Então, juntamente com a indústria cultural, o capitalismo ele produziu uma sociedade totalmente homogeneizada, uma sociedade fácil de manipular, né? Ela fez com que o ser humano perdesse a sua capacidade crítica e de transformação social, que essa capacidade ele vai chamar de razão crítica e razão transformadora, ou seja, morreu a razão crítica, acabou-se a razão crítica, o homem não é capaz mais de transformar a realidade. Ele vive sob o controle de uma ideologia. No lugar da razão instrumental, no lugar da razão crítica, existe a razão instrumental, que são essas ideologias que existem aí, que faz com que o ser humano ele reproduza também uma certa padronização aí na sociedade, né? Ele vai reproduzir um pensamento totalmente alienado, uma certa alienação, uma certa massificação, e a gente pode observar também que um exemplo claríssimo de razão instrumental, que instrumentaliza o homem, são as fake news. A gente está vendo aí em épocas de coronavírus, aí, em época de uma pandemia, as pessoas ainda elas conseguem disseminar falsas informações, né? Então você recebe hoje no seu WhatsApp, na sua rede social, uma informação, você não vai averiguar se realmente aquela informação é verídica ou não, qual é a fundamentação daquilo, qual é a veracidade daquilo, e as pessoas saem reproduzindo aquilo e transmitindo, né? Sem saber se realmente aquilo é de fato verdadeiro. Então, quantas fake news não foram disseminadas aí no período dessa pandemia, né? Não foram desmentidas? Então, o que isso significa? A transformação do homem em objeto de manipulação. Pessoal, continuamos a nossa próxima aula.